Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. Te louvamos por esse novo dia, que é um presente que o Senhor nos dá, que possamos vivê-lo para a tua honra e para a tua glória. Abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje nas palavras do profeta Daniel, no capítulo 4, versículos 1 a 3, que diz assim: O rei Nabucodonosor mandou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: felicidade e paz para todos. Quero que todos saibam dos maravilhosos milagres que o Deus Altíssimo fez em meu favor. Grandes são os seus milagres e as coisas que ele fez são espantosas, pois ele é o Rei eterno e reinará para sempre. Estimado irmão e irmã, tem muitas coisas incomuns neste mundo, você não acha? De vez em quando aparecem notícias sobre eventos da natureza que são bem comuns e até estranhos para nós, como por exemplo, em 2014, no Sri Lanka, começou a chover peixes do céu. Os cientistas descobriram que foi uma espécie de tornado que deu na água e levantou os peixes e os levou para longe do rio, e quando o tornado acaba, os peixes caíram todos em cima de uma cidadezinha. Uma coisa muito estranha foi relatada também no texto de hoje. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, cheio de si mesmo e orgulhoso, adorador de vários deuses pagãos, escreve uma carta para todas as pessoas do seu reino, dando um testemunho de reconhecimento da existência e da ação do Deus de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o Deus do Antigo Testamento. Ele disse que foi Deus quem fez milagres na vida dele e que Deus reina para sempre. Tá, mas e os outros deuses que ele adorava? Onde estão? Ele reconhece que nenhum daqueles pretensos deuses que ele adorava era igual ao nosso Deus. Ele era todo-poderoso e cuidava dos que confiavam nele. Mas este reconhecimento da soberania de Deus não deveria ser estranho para ninguém, pois tudo que existe na natureza mostra que existe um Deus Criador, todo-poderoso, que cuida de tudo e que está no controle de todas as coisas, como diz o Salmo 19. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Tudo o que acontece na natureza segue uma ordem pré-determinada e lógica. Tudo funciona como um relógio, se o ser humano não colocar a mão e estragar tudo. As estações do ano funcionam certinho para que haja vida na natureza. O nosso corpo, que tem, segundo os cientistas, 10 trilhões de células, cada uma funcionando como deve funcionar, para que cada órgão do nosso corpo trabalhe para que tenhamos saúde e vivamos. Assim, não é tão estranho Nabucodonosor reconhecer que existe um Deus Todo-Poderoso. O estranho mesmo, estimado irmão e irmã,
é uma pessoa não acreditar que exista Deus. Isso vai contra a lógica e contra a própria natureza. O problema de Nabucodonosor era que ele reconhece a existência de Deus, mas não como único e verdadeiro, mas como mais um Deus que habita nos céus. E aí é que ele se confunde. Aliás, não somente ele, mas muita gente na história da humanidade e também em nossos dias. Muitos não conhecem esse Deus único e verdadeiro, adoram deuses feitos por eles mesmos. Muitos acham que qualquer caminho bom, segundo eles, leva a Deus e a felicidade nos céus. Tudo isso é um engano grave, é confusão. O único Deus verdadeiro é o Deus revelado na palavra de Deus, a Bíblia. E o Deus revelado na Bíblia é essencialmente o Deus de amor. Foi por amor a nós que Ele criou o mundo. Foi por amor a nós que Deus enviou seu único Filho ao mundo para nos salvar, mediante o seu sofrimento e morte na cruz, para pagar a nossa dívida com Deus, os nossos pecados. E por causa do amor de Deus em Cristo, nós hoje podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. Nós temos, por causa de Cristo, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Nabucodonosor diz assim em outra tradução do mesmo texto: pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. A única coisa que não consigo entender é que, mesmo depois de um testemunho tão vivo, bonito e sincero, por que Nabucodonosor não jogou fora todos os outros deuses falsos e passou a adorar e servir a esse Deus que estava fazendo tantas e tantas coisas maravilhosas na sua vida? Também não dá para entender, nos dias de hoje, por que as pessoas preferem ou negar que exista um Deus Todo-Poderoso e vivem sozinhas, tendo de carregar o peso da vida sobre si mesmos, em vez de dobrar os joelhos em oração e pedir ajuda de Deus? Ou reconhecem que existe um Deus, mas negam crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Lembrei das palavras de Jesus às portas da cidade de Jerusalém, que ele tanto amava, mas que o rejeitou como seu Senhor e Salvador, em Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os mensageiros que Deus lhe manda, quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Ou então, das palavras do Evangelho de João no capítulo 1, no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. A figura que me veio à mente sobre esse assunto de Deus amar o mundo é do Pai, que se abaixa para abraçar o seu filho pequeno e ele chega perto, mas de repente vira as costas e vai embora. Embora muitos rejeitem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus fica feliz porque você, eu e todos os cristãos cremos em Cristo e vivemos na fé. Nós somos aqueles que o Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 12 a 14 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber, aos que creem em seu nome, no nome de Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Assim, estimado irmão e irmã, Nabucodonosor e tantas pessoas neste mundo estão tão perdidos, e Deus está de braços abertos para recebê-los, acolhê-los, abraçá-los e dar-lhes o seu perdão, a vida e a salvação eterna. O convite para todos os seres humanos está de pé, quando Jesus diz em Mateus 8, 28 e 29, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto. Te louvamos porque o Senhor se preocupa conosco, com a nossa vida, com as nossas alegrias, com os nossos problemas. Nós confiamos em Ti e colocamos perante Ti a nossa vida, a vida de nossas famílias. Cuida de nós, ó Deus. Ampara-nos nos momentos difíceis. Ilumina os nossos caminhos. Nos conduze no caminho certo da Tua Santa Palavra até estarmos contigo nos céus. Ó Deus, abençoe este dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.